É isso aí. A partir de agora eu vou falar sobre outros sinais de pontuação. Vou falar sobre ponto e vírgula, dois pontos, ponto, ponto de interrogação, ponto de exclamação e por aí vai. Beleza? Vem comigo nessa batida, ainda em pontuação, mas eu coloquei como outros sinais de pontuação porque eles não são tão relevantes quanto vírgula. No entanto, a gente precisa saber, porque sempre tem um chibunguinho que vai lá e cria uma questão, não é isso? Sobre ponto e vírgula, dois pontos, e aí, parceiro, a gente precisa saber, né? Olha na telinha, vamos lá. Ponto e vírgula. O ponto e vírgula é isso aqui, ó. É um ponto e uma vírgula. Beleza? Para que serve o ponto e vírgula? O ponto e vírgula segue determinadas regras. É engraçado, cara. O ponto e vírgula tem tipo um mito, assim. Caraca, ponto e vírgula só usa quem escreve bem. Caramba, ponto e vírgula é uma parada impossível de usar. Eu nunca sei quando usar ponto e vírgula. Cara, ponto e vírgula é ridículo de usar. Ridículo de usar. Eu vou te ensinar. Número 1, primeira regra. Criança foi uma garota sapeca. Moça era inteligente e alegre. Agora, mulher madura tornou-se uma doidivanas. Meu camarada, para usar o ponto e vírgula, basta saber o seguinte. Quando houver orações coordenadas assindéticas, oração coordenada sindética, oração coordenada sindética, oração coordenada sindética. Quando houver orações coordenadas assindéticas, uma ao lado da outra, você simplesmente pode separar tais orações por ponto e vírgula. Acabou. Ponto final. É só isso. Orações coordenadas assindéticas podem ser separadas por ponto e vírgula. É isso que nos ensinam os gramáticos. Agora, observe o seguinte, que nesse caso, apesar de existir uma regra sobre vírgula, falando sobre orações coordenadas assindéticas, ou seja, as orações coordenadas assindéticas também podem ser separadas por vírgula. Apesar de haver essa regra, nesse caso, o ponto e vírgula é obrigatório. Por que é obrigatório? Porque os gramáticos vão dizer o seguinte, os pontos e vírgulas podem separar orações coordenadas assindéticas. E, obrigatoriamente, usam-se os pontos e vírgulas quando houver, além de orações coordenadas sindéticas, expressões anteriormente separadas por algum sinal de pontuação, como vírgula ou travessão. Em outras palavras, se você tiver expressões numa sequência que já apresentam vírgula em sua estrutura, você vai separar essas expressões já separadas por vírgula por ponto e vírgula. Então, observe que os pontos e vírgulas, ou os pontos e vírgulas que estão nessa frase por uma questão obrigatória. Note que antes de cada ponto e vírgula, há expressões que já contêm uma vírgula dentro delas. Poderia ser um travessão, poderia ser parêntese ou parênteses, e os pontos e vírgulas ainda assim seriam obrigatórios. Eu vou abrir aqui um slide só para te mostrar isso. Eu digo assim, quer ver? Ó? Vamos lá. Eu digo assim, ó. João, garoto sabido,
era inteligente. Era um gênio. Ponto e vírgula. Já Maria, garota lesada, nunca chegará ao nível do rapaz. Por outro lado, Pedro, vírgula, que na verdade agora chama-se Rogéria. É, ao mesmo tempo, gênio e lesada. Bem-vindo à diversidade. Observe só. João, garoto sabido, era um gênio. Já Maria, garota lesada, nunca chegará ao nível do rapaz. Por outro lado, Pedro, que na verdade agora chama-se Rogério, é ao mesmo tempo gênio e lesada. Bem-vindo à diversidade. Se liga só. Observe que ponto e vírgula aqui, os pontos e vírgulas são colocados obrigatoriamente. Por quê? Porque antes dos pontos e vírgulas já existem estruturas que apresentam outros sinais de pontuação. Portanto, os pontos e vírgulas são obrigatórios. Muito fácil de usar, não erre mais na sua prova. Voltando, segunda regra, vamos lá. Artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Primeiro, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Segundo, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Então, observe o seguinte. Toda vez que você tiver uma sequência, uma enumeração dentro de determinados sucedidos ou antecedidos, melhor dizendo, de números, como se estivesse numa enumeração, numa sequência, normalmente ligado a artigos de leis, de direito, você vai ter tais pontos mencionados ou tais pontos utilizados, tais sinais de pontuação utilizados para marcar essa enumeração dentro de artigos ligados a direito. Então, toda vez que você tiver artigos, incisos, enfim, textos jurídicos e houver uma enumeração, essa enumeração será marcada por ponto e vírgula. Tudo bem, Pestana, entendi, mas no último elemento da enumeração, o que eu faço? Aí você coloca um ponto. Por quê? Para dizer que acabou a enumeração. Beleza? Enquanto isso, você coloca ponto e vírgula para separar esses elementos de uma enumeração de textos jurídicos. Então, primeira regra, segunda regra, mole, mole. Vejamos a terceira regra. Comeu muito na festa, não conseguiu ir à aula de hoje.
Observe que esse ponto e vírgula está separando orações coordenadas assindéticas. Ué, mas isso você já havia falado, Pestana. É verdade, isso eu já havia falado. Agora, o que é interessante é o seguinte, esse ponto e vírgula aqui, ele é bem utilizado principalmente em redações. Por quê? Porque ele serve para substituir uma conjunção. Vê se você não concorda. Comeu muito na festa, portanto, não conseguiu ir à aula de hoje. Note que é possível substituir uma conjunção pelo ponto e vírgula. E fica elegante a frase, né? Então, bizu, no dia da prova, você está lá escrevendo uma redação. Aí você quer usar ponto e vírgula para substituir uma conjunção, seja porque você não sabe utilizar a conjunção, seja porque você se cansou de utilizar uma conjunção, beleza. Use um ponto e vírgula e seja feliz. Ainda vai tirar uma onda, né? Dizendo que tu é bom pra caramba em pontuação. Vamos lá, para fechar, quarta regra. Vencemos. Fiquemos, pois, felizes com nossa conquista. Observe, esse ponto e vírgula é obrigatório quando você separa orações coordenadas em que a conjunção da segunda oração coordenada está deslocada e separada por vírgulas. Esse ponto e vírgula é também obrigatório. Beleza? Agora, se fosse assim, ó, vencemos, portanto, fiquemos felizes com a nossa conquista. Aí, no lugar do ponto e vírgula, teria uma vírgula apenas, porque a conjunção estaria na sua posição original. Como eu desloquei a conjunção, no caso aqui o pois equivale a portanto, né? Aí o ponto e vírgula é obrigatório para separar as orações coordenadas. Aí eu te pergunto, é fácil, ou melhor, é difícil usar ponto e vírgula? Não pode ser, né? São 4 regras só. Em vírgula a gente viu mais de 30, pelo amor de Deus. Vamos lá, continuando, 2 pontos. Os 2 pontos são bastante utilizados em provas de concursos públicos e também o cara vai perguntar muita coisa sobre 2 pontos, principalmente o que eu vou te dizer agora. Olha para mim rapidinho, se liga só. Quando o cara cria uma questão sobre 2 pontos, principalmente na ESAF, no CESP, na FCC, essas 3 bancas são as que mais exploram pontuação. Essa vai para o video show, lá no Falha Nossa. Muito bem. Continuando. Quando as bancas trabalham 2 pontos, esse sinal de pontuação, 2 pontos, normalmente elas perguntam o seguinte, os 2 pontos introduzem uma... Aí o cara pergunta, uma enumeração, uma explicação, uma crítica, uma citação? Normalmente o cara pergunta isso para você. Ele quer saber qual é, digamos assim, a função dos 2 pontos dentro da frase. E aí os 2 pontos podem iniciar uma enumeração, uma explicação, uma ampliação de uma ideia, pode introduzir uma crítica, pode introduzir uma citação, beleza? Tudo vai depender do contexto, obviamente. Você vai ter que analisar o contexto para poder bater o martelo. Show? Olho na telinha, vem comigo, vai. Assim disse Voltaire, devemos julgar um homem mais pelas suas perguntas que pelas respostas. Na verdade, esse ponto aqui deveria estar depois das aspas. Eu te explico quando eu der aula de aspas, beleza? Foi aqui uma falha na redação. Mas vamos lá, vamos voltar ao que interessa, aos 2 pontos. Assim disse Voltaire, 2 pontos. Aí vem o que o cara disse. Observe que os 2 pontos aqui introduzem uma citação. Por quê? Porque eles vêm seguidos de uma citação, os 2 pontos. Simples assim. Segundo caso, Amanda tinha conseguido finalmente realizar seu maior propósito. 2 pontos. Seduzir Pedro, que por sua vez amara 3 pessoas. 2 pontos. Maria, Magda e Manu. Observe que estes 2 pontos aqui, o primeiro sinal de pontuação, serve para quê? Serve para explicar alguma coisa ou introduzir uma explicação.
Por que que é uma explicação? Observe, Amanda tinha conseguido finalmente realizar seu maior propósito. Qual é o maior propósito? Seduzir Pedro. Então está explicando qual é o maior propósito da Amanda. Que por sua vez amara 3 pessoas. Quais 3 pessoas? Maria, Magna e Manu. Então observe que os 2 pontos aqui estão introduzindo uma enumeração. É isso que vem caindo em prova de concurso direto. Terceira regrinha, vamos lá. Adquirimos várias aulas, a saber, a do Pestana, a do Bernardo, a do João, etc. Observe que estes 2 pontos aqui servem para introduzir também uma enumeração. Beleza? Assim como o exemplo acima. Estou enumerando quais são as várias aulas. Seria uma enumeração explicativa, digamos assim. Número 4. Quarta regra. Ele já leu muitos livros. 2 pontos. É um homem considerado culto. Observe que estes 2 pontos aqui estão introduzindo uma oração com ideia de conclusão ou consequência. Note só, leia de novo. Ele já leu muitos livros. Portanto, é um homem considerado culto. Então, os 2 pontos estão introduzindo uma oração coordenada sintética conclusiva. Tudo bem? Beleza? Show de bola. Então, os 2 pontos podem separar orações coordenadas, Pestana? Pô, nem me pergunta isso, parceiro. Se você está me perguntando isso, é porque você não se lembra da aula de sintaxe em orações coordenadas. Faz isso comigo não, fico triste. Beleza? Vai revisar essa parada lá. Quinta regra. Prezados senhores, venham por meio desta... Vamos lá. Toda vez que você quiser iniciar um vocativo, você pode, numa redação oficial, numa carta, por exemplo, você vai colocar prezados senhores, que é um vocativo, separado por vírgula ou 2 pontos. Isso numa carta, tá? Num texto normal, o vocativo é sempre separado por vírgula. Agora, numa carta, numa redação oficial, você pode separar por 2 pontos. Convidei um professor, Fernando Pestana. Observe que Fernando Pestana é um aposto explicativo, explicando quem é o tal do professor. O aposto explicativo pode ser separado por 2 pontos. Beleza? Show de bola. Agora, eu coloquei aqui, ó, nota e OBS. Aí eu coloquei assim, maiúsculas. O que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer que quando houver uma nota, uma OBS ou um PS, você pode usar a letra maiúscula depois de nota e OBS. Beleza? Então, depois dos 2 pontos, você pode usar letras maiúsculas depois de uma nota ou de uma OBS. É isso aí, 2 pontos, não tem mais nada o que dizer, vamos para o ponto. O ponto é um sinal de pontuação que ninguém trabalha em prova de concurso, mas já que a gente está falando de pontuação, vamos falar de tudo logo, né? Vamos lá. Posso ouvir o vento soprar com força, derrubando tudo. Note que esse ponto é um ponto colocado para dar mais ênfase à frase seguinte. Porque, na verdade, derrubando tudo é uma oração reduzida. Se é uma oração reduzida, ela mantém uma relação sintática com a oração anterior. Então, o ideal seria colocar vírgulas. Por isso eu coloquei essa vírgula entre parênteses. Quando a gente coloca um ponto, a gente dá mais ênfase à oração que vem a seguir. Portanto, essa vírgula, esse ponto aqui é um ponto estilístico. Do ponto de vista estilístico, ele é bastante usado quando você quer enfatizar alguma coisa. Agora, se caísse numa prova de redação, ou se você estivesse escrevendo uma prova de redação, o ideal seria não colocar o ponto, seria colocar a vírgula. Beleza? Porque a oração reduzida não é separada por ponto da oração principal. Tudo bem? Maravilha. Observe como esse ponto tem uma força estilística bacana, para dar ênfase. Quer ver? Ó? Posso ouvir o vento soprar com força. Derrubando tudo. Note que essa pausa maior, marcada pelo ponto, ela tem maior força na hora de você pronunciar o derrubando tudo.
Porque se tivesse uma vírgula, seria assim, ó. Posso ouvir o vento soprar com força, derrubando tudo. Agora, posso ouvir o vento soprar com força, derrubando tudo. Quando você faz uma pausa maior, você enfatiza a oração a seguir. Tudo bem? Cara, o ponto é normalmente utilizado para terminar o fim de um período, tá certo? Então, isso aí você já sabe, eu nem coloquei exemplo disso, porque é tão óbvio, né? O ponto serve para terminar um período. Isso eu já havia falado quando eu dei aula de período. Então, eu preferi não colocar aqui. Preferi colocar outras coisas interessantes. Por exemplo, fevereiro. FEV, ponto. Isso é uma abreviatura. As abreviaturas são separadas por ponto. Beleza? Agora, cuidado, por exemplo, com... Cuidado, por exemplo, com algumas abreviaturas, como, por exemplo, horas. Já são 17 horas. Esse H vem pequenininho e sem ponto. E muita gente bota assim, né? Horas, ponto. Horas, ponto. Não é isso? Ou horas, ponto. O H vem pequenininho, minúsculo, sem ponto. Beleza? É porque é uma abreviatura universal. Ela não vem pontuada. Agora, por exemplo, vamos lá. Rodovia, etc. Aí eu coloquei assim, igual a ética hétera. O que é isso? O etc. é uma abreviatura latina da expressão ética hétera, que significa e outras coisas. E aí eu coloquei esse ponto aqui em vermelho, por quê? Para dizer uma coisa para você. Toda vez que um período terminar em etc., esse ponto abreviativo do etc. já vai servir de ponto final. Então você jamais pode dizer assim, ó, por exemplo, a gente diz assim, eu adquiri vários imóveis, adquiri vários automóveis, eu já adquiri até mesmo várias joias. Além disso, adquiri isso, aquilo, etc. Quando você terminar o período no etc., o ponto abreviativo do etc. já servirá como ponto final. Então você não pode colocar do lado do etc., no fim do período, um outro ponto para terminar o período. Isso aqui está errado. O ponto abreviativo já serve como fim do período. Beleza? Show de bola. É isso aí. É uma bobagemzinha, né? Que não cai em prova, mas é curioso. Vamos falar sobre ponto de interrogação agora. Vamos lá. O ponto de interrogação é aquele que serve para interrogar, né? Questionar, querer saber. Por exemplo, eu disse a palavra peremptório, mas... Olha aí, eu posso usar esse ponto de interrogação entre parênteses para indicar que ou eu não sei o significado da palavra peremptório, ou eu quero criar no leitor uma expectativa de que o que seria peremptório. Então eu posso colocar o ponto de interrogação entre parênteses para provocar isso no leitor. Ou seja, o que seria peremptório? Ou simplesmente indicando o que é peremptório. Beleza? Show de bola. Próxima frase. Você não conseguiu chegar ao local de prova? Vamos lá. Em frases interrogativas diretas, eu coloco o ponto de interrogação. Mas quando eu coloco o ponto de exclamação do lado do ponto de interrogação, isso serve para indicar que se trata de uma pergunta exaltada. Ou seja, uma pergunta e por isso tem um ponto de interrogação. É um estado de espírito exaltado, a maneira como eu falo a frase, portanto eu uso o ponto de exclamação. Você não conseguiu chegar ao local de prova? Percebe o tom exaltado? Mas ao mesmo tempo é uma pergunta. Eu posso usar, portanto, esses pontos um ao lado do outro? Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Você vai utilizar esses dois pontos para quê? Para marcar uma interrogação e uma exclamação ao mesmo tempo. Agora observe esta frase aqui. Isso aqui eu acho bacana. E isso aqui eu já vi cair em prova algumas vezes, acho bacana. Pessoas morrem de fome de 5 em 5 segundos no mundo. Pessoas morrem de fome de 5 em 5 segundos no mundo.
Jogaremos comida fora à toa? E o que eu tenho com isso? Observe que é uma pessoa falando com outra pessoa. Observe que o primeiro ponto de interrogação marca uma pergunta retórica. O que seria uma pergunta retórica? Uma pergunta retórica é uma pergunta que já traz embutida uma resposta. Quando o cara diz, vamos lá, pessoas morrem de fome de 5 em 5 segundos no mundo. Jogaremos comida fora à toa? Percebe que quando o cara faz essa pergunta, na verdade, essa pergunta traz uma afirmação embutida nela. Qual é a afirmação? Não jogaremos comida fora à toa. Ou seja, seria ridículo jogar comida fora à toa. Afinal de contas, as pessoas morrem de fome de 5 em 5 segundos no mundo. Então, essa pergunta é para gerar uma reflexão. Só que já traz embutida nela uma resposta. E aí você diz que é uma pergunta retórica. Aí o outro cara diz assim, e o que eu tenho com isso? Isso também é uma pergunta retórica. Na verdade, o cara não quer ouvir uma resposta a essa pergunta. Quando o cara diz, e o que eu tenho com isso? Na verdade, ele está querendo dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Percebe? Que também se trata de uma pergunta retórica. Portanto, cuidado com esse tipo de coisa, porque eu já vi cair em prova, pergunta retórica. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola. Ponto de exclamação. Vamos lá. O ponto de exclamação serve para indicar uma exaltação no espírito da pessoa que está falando. Então, por exemplo, eu digo assim, coitada dessa menina, que linda mulher, saia daqui. Percebe que o ponto de exclamação serve para indicar um estado de espírito exaltado ou envolvido emocionalmente. Portanto, o ponto de exclamação é fácil de ser usado toda vez que você quer destacar alguma coisa. Eu não sei se você reparou nas minhas aulas, normalmente eu faço assim, galera, cuidado com isso. Aí eu faço isso, repito o ponto de exclamação. O que eu estou querendo dizer? Pelo amor de Deus, cuidado com essa parada. Eu estou querendo ressaltar, ressalvar, sublinhar a importância de alguma coisa. Lembra disso? Maravilha. Vamos lá. Continuando a aula, ainda em ponto de exclamação. Nossa, Deus do céu! Oh! Os pontos de exclamação são usados para as interjeições. Daí a regra aqui das interjeições. Agora, isso aqui eu lembro muito bem minha mãe falando quando eu estava jogando bola na rua. Ela falava assim, Fernando José, onde estava até esta hora? Fernando José sou eu, tá, galera? Pô, Fernando José, é esse teu nome? É. Fernando José Vasconcelos Pestana. Não me critica por causa do José. Eu não gosto muito do José não, mas o José tem uma história bacana. Fernando José foi um médico que salvou a vida do meu irmão mais velho e tal. Aí eu recebi essa homenagem, porque eu estava na barriga da minha mãe na época. Enfim, deixa pra lá, né? Não interessa a minha vida, aqui na Big Brother, que é aula de gramática. Então vamos lá. Fernando José, onde estava até esta hora? Observe que Fernando José é um vocativo. Só que, como o tom é bem exaltado, no lugar da vírgula, eu posso colocar um ponto de exclamação. Quem diz isso é o gramático Luiz Antônio Sacconi. E é uma parada que faz sentido mesmo. Observe que logo em seguida a letra é minúscula. Isso significa que Fernando José é um vocativo mesmo. Não é uma frase nominal que logo em seguida deveria haver uma letra maiúscula. Não, é como se estivesse substituindo a vírgula. Note que dessa vez eu inverti o ponto de exclamação e interrogação. Eu coloquei agora primeiro a exclamação e depois a interrogação. Isso pode? Claro que pode, pô, sem problema nenhum. Quem abona esse tipo de coisa, esse tipo de construção de dois pontos um ao lado do outro, é o gramático Celso Cunha, tá? Tá lá na gramática dele. Neymar driblou 1, driblou 2, ficou de cara para o gol e perdeu! Inacreditável Futebol Clube. Observe que a repetição aqui do ponto de exclamação serve para indicar uma exaltação assim enorme, absurda. E aí você repete os pontos de exclamação justamente para indicar essa exaltação grande. E o Inacreditável Futebol Clube é clássico, né? Também a gente fala de uma maneira exaltada
e por isso o ponto de exclamação. Olha para mim rapidinho. Meu nobre, concluir pontuação? Ainda não. Ainda faltam alguns sinais de pontuação importantes, principalmente o travessão, que a gente vai falar na aula que vem logo de cara. Cuidado com ele, porque a FCC adora o sinal de pontuação chamado travessão. Beijo no coração, Brasil.